Abro a palavra de Deus para Provérbios capítulo 3. Irmãos, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Provérbios capítulo 3. Quantos de vocês já passaram por isso? O que fazer quando não sabemos o que fazer? E a palavra de Deus, como sempre, tem a solução. Nos coloquemos em pé, vamos ler dos versos 5 até o versículo 10. Provérbios 3, a partir do versículo 5 até o versículo 10. A palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago, medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã, desejando conhecer a sua vontade para as nossas vidas, cumpri-la na íntegra, porque temos confiança de que a vontade de Deus é sempre melhor para as nossas vidas e para a vida daquelas pessoas que estão conosco, que serão sempre afetadas com as nossas decisões. Venha falar conosco, Pai, nesta manhã, através da palavra, que o Espírito Santo esteja se movendo no nosso meio e em cada coração. É o que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Uma jovem moça chegou para mim e ela me fez a seguinte pergunta. Primeiro ela disse: pastor, eu fui pedida em namoro, mas eu não sei o que responder para o rapaz. O que o senhor acha que eu devo fazer? E eu disse: se você não sabe o que fazer, não faça nada, até que Deus lhe dê uma clara direção. Não foi exatamente o que ela gostaria de ter ouvido, mas foi o que ela ouviu, pois é muito difícil aguardar, é muito difícil esperar, e a dúvida é uma péssima companheira. No entanto, irmãos, a vida sempre estará cheia de situações para as quais nós não teremos uma resposta imediata. E geralmente, aquele que se precipita sempre vai levar a pior. Minha mãe costumava dizer que quem tem pressa come cru. Quem tem pressa come cru. Nunca nos esqueçamos do rei Saul. O rei Saul, ele era uma pessoa muito precipitada, ele era uma pessoa muito eufórica. Samuel havia marcado um dia determinado para se apresentar ao povo e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Samuel não apareceu no dia, na hora marcada. Samuel demorou, e porque ele demorava, o povo começou a se dispersar, o povo começou a ir embora. Saul ficou tão apavorado que ele próprio assumiu a função de sacerdote, o que lhe era terminantemente proibido. Ele não era levita, ele não era sacerdote, ele não podia ter tomado aquele lugar. Mas para não deixar o povo ir embora, ele mesmo ofereceu sacrifícios. Logo depois de ter oferecido os sacrifícios, Samuel chegou, Samuel apareceu, descobriu o que Saul havia feito. Mesmo com boas intenções, Saul havia pecado grandemente contra Deus e por causa disso perdeu o trono de Israel e eventualmente perdeu a sua própria vida. Teria sido muito melhor se ele tivesse tido paciência, se ele tivesse esperado, mesmo que o povo fosse embora. Às vezes, irmãos, a vida é complicada. Por um lado, não queremos pecar contra Deus, tomando decisões impensadas, precipitadas e erradas. Mas, por outro lado também, não queremos ficar de braços cruzados
esperando para sempre e pecando através da omissão, deixando de fazer alguma coisa que precisava ter sido feita. No Velho Testamento parecia mais fácil, né? No Velho Testamento parecia mais fácil, porque Davi tinha uma dúvida, consultava o sacerdote, que por sua vez consultava a Deus, que por sua vez dava uma resposta para o sacerdote, e o sacerdote levava a resposta para Davi. Mas nos dias de hoje, Deus só fala conosco através da Bíblia Sagrada. Nos dias de hoje, Deus usa o Espírito Santo que habita em nós e a nossa compreensão das Escrituras para nos mostrar o caminho. Portanto, se um crente não estiver em plena comunhão com Deus, não terá como ouvi-lo, não terá como saber a sua vontade. Mesmo os crentes mais espirituais que há, nem sempre sabem o que fazer em certas situações. Mas hoje de manhã, nós vamos ver 4 conselhos de Deus sobre o que fazer quando não sabemos o que fazer. O primeiro conselho de Deus é este: ande perto de Deus. Amém, irmãos? Andemos bem próximos de Deus. Salomão disse: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Em outras palavras, nós devemos trazer Deus para todas as decisões que fazemos na vida, desde as maiores até as menores, desde as mais importantes até as mais insignificantes. A Bíblia não está exagerando quando ela diz para reconhecermos Deus em todas as nossas decisões. Lembro-me de uma senhora que orava todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, para saber com qual roupa ela deveria sair de casa naquele dia. Uma amiga disse para ela: eu sou mais prática que você, ao invés de ficar orando por cada detalhe da minha vida, eu peço que Deus me dê sabedoria para saber as decisões que eu devo tomar todos os dias. Mas tanto uma mulher como a outra estão certas. O importante é reconhecer Deus em todas as nossas decisões. Você pode ser mais detalhista ou você pode ser mais prático, mas o importante é que Deus esteja sempre em primeiro lugar. E como podemos nos aproximar deste Deus tão maravilhoso? Primeiro, reconhecendo os direitos, as prerrogativas que Deus tem sobre nós como nosso Criador. Ele nos criou, Ele nos fez. Por que considerar a vontade dEle para cada momento da nossa vida? Porque Ele é o dono da nossa vida. Mesmo que Ele não seja o Salvador de todos, e Ele não é ainda o Salvador de todos, Ele é o dono de todos. Malaquias 2:10 diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E a resposta é sim. Mas então por que a maioria das pessoas tem medo da vontade de Deus? Por quê? Porque a vontade de Deus geralmente contraria a vontade da nossa carne, contraria os planos do nosso coração. Uma jovem crente, por exemplo, estava constantemente enferma. Seus pais a levaram a diversos especialistas, mas ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Só sabiam que ela estava doente. Depois de gastar muito tempo e dinheiro em busca de tratamento médico, a jovem confessou que sabia a razão de suas frequentes enfermidades. Ela disse: há muitos anos eu tenho fugido da vontade de Deus, e isso está corroendo dentro de mim. No próximo culto, ela foi para o altar de sua igreja, entregou sua vida nas mãos de Deus sem reservas, as doenças desapareceram, e finalmente ela descobriu qual era a vontade de Deus para a sua vida. Ela foi chamada para ser enfermeira num dos maiores hospitais da cidade. Meus irmãos,
muitas pessoas têm medo que Deus irá chamá-las para o ministério, como que se isso fosse o fim do mundo. Mas Ele também chama para outras vocações. O importante é ficar perto de Deus para saber qual é a vontade de Deus. Primeiro, Deus teve o direito de chamar Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e através dele iniciar uma nova nação sobre a face da terra. Deus teve o direito de chamar Moisés para através dele libertar a nação de Israel que estava presa no Egito, apesar de todas as desculpas esfarrapadas que Moisés deu para Deus naquele dia. Deus também teve o direito de chamar uma criança, um jovenzinho, um rapazinho, chamado Davi, para lutar contra um gigante de 3 metros de altura, chamado Golias, mesmo sendo Davizinho um jovem. Deus tem o direito, e teve o direito, de enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E nesta manhã, Deus tem direito sobre cada um de nós. Deus tem a prerrogativa sobre a minha e sobre a sua vida, para fazer e pedir o que Ele bem desejar. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O direito de Deus inclui toda a criação deste universo. Agora, não só reconhecer o direito de Deus sobre nós, mas também reconhecer que o caminho de Deus é sempre o melhor. A vontade de Deus será sempre a melhor para nós. Veja, Ele endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer que o nosso caminho é tortuoso. Isso quer dizer que a nossa vontade é imperfeita. O ser humano nasce no pecado, vive no pecado, vai morrer no pecado. Por isso, eu digo que o arrependimento é tão importante em nossas vidas. O arrependimento é a marca principal de uma pessoa salva. Salmo 58:3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Isso quer dizer que antes de ser salvo, eu não me arrependia. Às vezes eu sentia remorso, até uma pequena tristeza, por algo de errado que eu havia feito, por causa das suas consequências. Mas arrependimento mesmo, eu só passei a conhecer depois da minha salvação, depois que conheci Jesus Cristo. Desde então, meus irmãos, eu me arrependo todos os dias, amém? Desde que eu aceitei a Cristo, eu me arrependo todos os dias. Como aquela jovenzinha de 14 anos de idade, recém-convertida, que disse: antes de ser salva, eu queria agradar a mim mesma. Eu não sentia nenhuma tristeza quando pecava. Agora que sou salva, eu quero agradar a Jesus Cristo. E quando eu peco, eu sinto um imenso vazio dentro do meu coração. Amém, irmãos? Eu sinto um imenso vazio dentro do meu coração. Isso me faz lembrar de uma outra moça, 16, 17 anos de idade. Ela havia aceitado a Cristo. Ela foi sincera, mas ao invés de vir para a igreja, ela preferia viajar todo final de semana para a casa de seus pais, que ficava no interior. E quando chegava lá, havia sempre aquela festança. Ela morava num lugar rural, numa zona rural, e sempre havia aquela festança. E certa noite ela estava dançando com um rapaz, e ela olhava para ele e via o rosto do pastor Rômulo. Ela olhava para ele e via o rosto do pastor Rômulo. E ela me perguntou mais tarde: pastor, o que era aquilo? E eu disse: consciência pesada. Amém, irmãos? Consciência pesada. A palavra de Deus diz: e Ele endireitará as tuas veredas,
significa Ele vai nos tirar do caminho errado e vai colocar os nossos passos no caminho certo. Da nossa parte, isso se chama arrependimento, mas da parte de Deus, isso se chama misericórdia. Nesses últimos 4 anos, Deus tem nos tirado do caminho errado, amém, irmãos? E Deus tem nos colocado no caminho certo. Jeremias 10, verso 23 diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Que bênção saber nesta manhã, Deus é quem está dirigindo os nossos passos. Certa vez eu estava viajando dentro dos Estados Unidos, tinha hora marcada para chegar na igreja, mas eu me dei por conta que há mais de 1 hora eu havia pego a direção errada. Há mais de 1 hora eu estava indo norte, quando deveria ir para o sul. Naquele instante eu fiz uma meia volta e peguei o caminho certo. Perdi 2 horas, foi difícil, 2 horas do meu tempo, 2 horas de combustível, mas teria sido muito pior se eu tivesse permanecido no caminho errado. E nesta manhã há pessoas que sabem que estão no caminho errado, mas elas vão permanecer no caminho errado só para ver onde vai dar, só para ver o que vai acontecer. Deus não quer que você saiba o que vai acontecer, Deus não quer que você fique neste caminho para ver no que vai dar. Deus já sabe, não é bom. Deus quer que você pare e dê meia volta, amém, irmãos? É isso que Deus quer, que você saia do caminho errado para o caminho certo. Então, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Andemos bem próximos de Deus, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos, em todas as nossas direções, reconhecendo os direitos que Ele tem sobre nós. Em segundo lugar, entregue os seus desejos nas mãos de Deus, sendo eles bons ou sendo eles maus, entregue. Salomão disse: confia no Senhor de todo o teu coração. Não basta apenas confiar, eu acredito em Deus, mas precisa ser de todo o nosso coração. Por milênios, Satanás sempre tentou negar a existência de Deus. Para isso, ele usou sempre de 2 grandes artifícios: a idolatria, para dizer que não há apenas um Deus, mas vários deuses, e, por que não, a negação da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, ela não foi inspirada por Deus. Mas Satanás percebeu que a sua tática não estava dando certo. Por mais que ele negasse a existência de Deus, pessoas sinceras, como eu e você, conseguiam encontrá-lo, conseguiam achá-lo. E a ciência verdadeira não conseguia negá-lo. Satanás então resolveu convencer o homem que Deus não é confiável, que não podemos confiar em Deus. Aí o diabo voltou à sua primeira armadilha. Veja o que ele disse para a mulher no jardim do Éden: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Em outras palavras, Satanás disse para Eva que Deus estava lhe negando o melhor, e ela acreditou. Isso está acontecendo hoje em dia também. Muitos crentes estão saindo da igreja, sabe por quê? Porque não acreditam mais em Deus, que Deus tem o melhor para elas. Elas estão voltando para o mundo, porque não acreditam no melhor de Deus. Por esta razão, Jesus Cristo disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Satanás tem conseguido destruir a nossa esperança, a nossa crença, a nossa fé na bondade do nosso Deus. O problema
é que quando deixamos de confiar em Deus, passamos a confiar em quem? Passamos a confiar no quê? Este é o problema. Geralmente, passamos a confiar no homem. Veja o versículo 5. E não te estribes no teu próprio. Passamos a colocar a nossa fé, que deveria estar em Deus, no próprio homem. Salomão sabia que a falta de Deus iria gerar fé nos homens. Fé em nós mesmos ou mesmo em outras pessoas. Pode ter certeza que toda vez que a nossa fé esfria para com Deus, ela está direcionada a outras pessoas ou a outros lugares. Dinheiro, boa saúde, educação, emprego, amigos, prazeres, etc. Mas o que Jesus Cristo disse para um homem que deixou de confiar em Deus e passou a confiar em si mesmo? Jesus disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louca é a pessoa que confia em si mesma, ou confia em outras pessoas como ela, deixando de confiar em Deus e em sua palavra. Por isso que eu gostei tanto de uma oração tão humilde que o pastor Carlos Johnson fez no culto de despedida antes de ir para os Estados Unidos. Eu pedi que ele orasse, eu nunca vou esquecer. Ele orou dizendo: Deus, eu mereço o inferno, mas muito obrigado por suas bênçãos. Na hora eu pensei, mas como que pode um pastor Carlos Johnson, cresceu numa família cristã, pais missionários, nunca bebeu, nunca fumou, nunca se prostituiu, dizer que merece o inferno? Ele disse isso porque, na verdade, todos nós merecemos o inferno, mas de vez em quando nos esquecemos disso. Todos nós aqui merecemos o fogo do inferno, mas de vez em quando nos esquecemos disso. Todos nós temos desejos bons e todos nós temos desejos maus aqui nesta manhã, que precisamos entregar nas mãos de Deus. Mas como? Sempre seguindo aquela ordem de prioridades: Deus, família, igreja, trabalho e lazer. Vamos repetir? Deus, família, igreja, trabalho e lazer. E quando invertemos a ordem desta lista de prioridades, nós estamos tirando a nossa confiança de Deus e colocando a confiança em nós. Agora, deixe-me dizer isso. É muito difícil, se não impossível, desassociar a igreja de Deus e Deus da igreja. Porque em muitas áreas, esses dois estão juntos. Paulo disse, não foi o pastor Rômulo, Paulo disse em 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu digo, a nossa fé é medida através do nosso relacionamento para com a igreja local. A igreja local é o termômetro que mede a nossa fé para com Deus, o nosso relacionamento para com Deus. Por isso a igreja local tem sido atacada. Assim como a nação de Israel, a igreja também tem sido atacada, tem sido pisoteada, porque se Satanás conseguir tirar a igreja da nossa vida, ele tirou Deus. Mais uma vez, é a igreja do Deus vivo, amém, irmãos? É a coluna e a firmeza da verdade. Tira a igreja, não há mais verdade. Por isso a igreja é de suma importância na nossa vida, irmãos. Entregue nesta manhã os seus planos para Deus. Confie nele, tire os olhos de si mesmo e dos outros. E o terceiro conselho:
confira o que a Bíblia ensina. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, irmãos? Olha, eu quero que pessoas me corrijam, mas a partir da palavra de Deus. Por mais que eu ame o pastor Jaime, e ele é o meu segundo maior herói, porque o meu primeiro herói ainda é o meu pai. Amém, irmãos? Eu não quero que você me corrija a partir do pastor Jaime. Mas o pastor Jaime fazia assim, a igreja do pastor Jaime era assim. Não, meus irmãos, nós vamos ficar dentro da palavra de Deus. E onde o pastor Jaime estava dentro da palavra de Deus, nós também seremos como ele, amém, irmãos? Este é realmente o segredo. Confira o que a Bíblia ensina, confira o que a Bíblia diz. A Bíblia nos direciona através de duas maneiras: mandamentos claros e evidentes, e quando não, princípios, que tiramos de muitas histórias onde a mão de Deus foi muito visível. Primeiro, siga os mandamentos. Salomão disse: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Geralmente um filho não obedece aos pais, porque não tem nada a perder. Não tem nenhum tipo de temor dos pais. Sabe que nada vai acontecer, por isso eles não obedecem. E o mesmo acontece para com Deus. Nós deixamos de obedecê-lo a partir do momento que deixamos de temê-lo. Por isso o salmista disse, no Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor reverencial. Havia um senhor de idade que fazia questão de viajar com o famoso evangelista D.L. Moody em todas as suas cruzadas. Apesar de idoso, ele fazia questão de estar com o pregador em todas as cruzadas evangelísticas. Mas antes do início de todos os cultos, aquele velhinho pedia a palavra, e com a sua voz cansada, debilitada e tristonha, ele dizia para as multidões: Jorge era o seu filho, se você estiver aqui, fale comigo, me procure depois do culto, eu estou com muita saudade de você, meu filho, e não quero morrer sem antes rever o seu rosto. E isso o velhinho fez por várias cidades por onde D.L. Moody passava. Certo dia, alguém foi visitar o pregador D.L. Moody no seu quarto de hotel. Era o Jorge. D.L. Moody perguntou para aquele rapaz: como que você consegue evitar o seu pai, um pai tão amoroso que está em sua procura há tantos anos? E o Jorge respondeu: porque eu não penso nele. Eu não paro para pensar nele. Eu continuo frequentando a igreja, ajudando outras pessoas, mas eu não paro para pensar nele. O filho pródigo também não parava para pensar no pai. Ele pensou em muitas pessoas, ele ajudou muitas pessoas, ele gastou o seu dinheiro com muitas pessoas numa terra longínqua. Mas ele estava muito longe do pai. Na maioria das vezes, a Bíblia nos diz o que fazer e o que não fazer. E nem precisamos ficar na dúvida. Basta obedecê-la. Mas, quando não há mandamentos específicos, vamos seguir os princípios. Não seja sábio a teus próprios olhos. Sabe qual é a desculpa mais usada para quem não quer seguir a palavra de Deus? É a opinião do pastor, é a opinião da igreja, e às vezes é mesmo. Às vezes é a opinião do homem, às vezes é preceito humano. Mas eu quero dizer que nesta igreja, tanto quanto eu saiba, nós não pregamos a opinião do homem, nós pregamos a palavra de Deus. Se há algo que o pastor esteja ensinando, que você acha que não seja bíblico, vamos conversar. Amém, irmãos? Vamos conversar. Mas não assuma por conta própria e por risco próprio, que seja a opinião do homem, porque Deus sabe, Deus me livre,
de colocar sobre vocês fardos que não sejam fardos de Deus. Que Deus me livre disso. Mas a maioria das pessoas é a opinião do pastor, é a opinião da igreja. Pessoas assim estão sendo sábias aos seus próprios olhos. A Bíblia ensina através de princípios. Veja o que o salmista disse, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia não nos ordena apenas através de mandamentos, mas também através de princípios. Nem tudo é mandamento. O que fazer então, quando não sabemos o que deve ser feito? Vamos conferir o que a Bíblia diz. E o quarto conselho: espere as bênçãos de Deus, porque elas virão, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É interessante, Salomão usou a produção da terra como forma de recompensas da parte de Deus. Assim como a cana de açúcar, né? É hoje a plantação principal da nossa região. A uva era a plantação principal da nação de Israel. Por isso que Salomão usou a uva, o suco de uva. Por quê? Primeiramente, porque a maioria das pessoas vivia da plantação. Mas outra razão é por causa do tempo de espera. Você não planta nada hoje e colhe no mesmo dia. Você não planta nada hoje e colhe nem sequer no dia seguinte. Você tem que aguardar. Você tem que esperar. E é bom porque é nesse período de espera que Deus purifica a igreja do joio e do trigo. Ninguém colhe no mesmo dia que planta. É preciso paciência. A recompensa virá daqui a alguns anos, quando você chegar à meia-idade. Quando você chegar à terceira idade, a recompensa virá através da vida de seus filhos, a recompensa virá através da vida de seus netos. Mas a maior recompensa virá após a sua morte. Quantos de nós vão passar pela experiência que o pastor Aloísio passou há 3 semanas atrás? No vale da sombra da morte, na cama da morte, segurando as minhas mãos, ele tirou as suas mãos das minhas, ergueu as mãos e disse que estava vendo Jesus. Quantos de nós vamos passar por isso um dia? A maior recompensa virá após a nossa morte. Segundo aos Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós. Depois de vários meses estudando violino, um jovem apresentou o seu primeiro recital. Depois de cada apresentação, as pessoas da plateia aplaudiam o jovem com entusiasmo, mas ele não parecia nem um pouco feliz. Continuou sério. Mas no último número, quando ele terminou a sua última música, um senhor de idade, lá no meio da plateia, que era o seu professor, olhou para ele, sorriu e fez um sinal de positivo, aprovando, é claro, o seu desempenho. Foi só ali, naquela hora, que o jovem também soltou um sorriso e sentiu-se feliz e realizado. Assim também é no mundo. Hoje você pode ter a aprovação de seus amigos, você pode ter a aprovação de seus parentes, de seus professores, mas nada disso adianta se primeiro você não tiver a aprovação do seu Deus, que é o seu grande professor, o seu grande mestre, o seu grande salvador. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer?
ande perto de Deus. Entregue os seus desejos a Deus. Confira o que a palavra de Deus orienta. E aguarde pacientemente, porque as bênçãos virão. Amém, irmãos? As bênçãos virão.